Para os que já são espíritas e para aqueles que estão interessados em saber mais sobre o espiritismo, oferecemos nossos mais sinceros votos de paz, harmonia e felicidade. Meu nome é Diógenes de Oliveira Lima. Antes de iniciarmos, rogamos a todos que nos acompanhem numa prece. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, querido Mestre Jesus Cristo, queridos companheiros da espiritualidade superior, rogamos amparo, elevando os nossos pensamentos para sintonizarmos com as ondas de amor, de luz, de tranquilidade que nos alcançam. Que elas iluminem nossas mentes, gerando calma em relação às inquietudes e anseios da vida, fortalecendo o nosso ânimo e nos dando coragem para enfrentarmos com fé em Deus os desafios de nosso caminho evolutivo. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade em todos os âmbitos de nossas vidas. Amparados pela certeza de Tua presença entre nós, damos início à nossa palestra de hoje. A palestra de hoje é intitulada Renovação Espiritual e foi elaborada com base em livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. O livro Jesus e Vida, já utilizado numa palestra anterior, a autora espiritual é Joana de Ângeles, e o livro intitulado Sob a Proteção de Deus, também de Divaldo, pelo espírito, nesse caso, Viana de Carvalho, numa mensagem intitulada Evolução e Progresso. Nessa mensagem, o espírito Viana de Carvalho nos diz que o progresso é um imperativo da evolução. Nenhuma força pode detê-lo. Temos certa facilidade em constatarmos o progresso material, o qual é resultado dos avanços científicos do homem. Como exemplo, utilizamos hoje telefones celulares com alto poder de armazenamento e processamento de dados. O uso deles é impulsionado por softwares comumente chamados de aplicativos, ou apps, na linguagem mais popular, aplicáveis a muitas tarefas do cotidiano. Agenda de compromissos, realização de transações financeiras, pesquisa, lazer, e auxiliam também nos cuidados com a saúde e muitas outras utilidades. A mídia nos transmite notícias e eventos que ocorrem ao redor do mundo de maneira quase instantânea em relação aos acontecimentos. O transporte de pessoas e cargas também evoluiu e se faz de maneira muito mais rápida, muito mais segura. Sintetizando, é fácil percebermos o progresso que ocorre no âmbito material, onde as invenções humanas nos proporcionam comodidades e, com a contribuição da ciência, ampliam a duração da vida física sobre a Terra, dentre outros efeitos observáveis. Entretanto, é um pouco mais difícil para o ser humano a constatação das evoluções sociais, culturais, econômicas e políticas dos aglomerados urbanos, quer sejam eles cidades, estados, países ou apenas representem grupos com características comuns. A nossa dificuldade de percepção ela decorre, dentre outras coisas, da lentidão com que as evoluções coletivas ocorrem, as quais, por vezes, demandam várias gerações para se consolidar. Além disso, nós somos parte da paisagem observável. Em outras palavras, nós somos os elementos que integram estes conjuntos humanos que se movem, que se reposicionam, que evoluem, que mudam. Em virtude disso, nós temos uma certa dificuldade em constatar as mudanças que ocorreram em nós mesmos, bem como quais foram os fatores que impulsionaram o nosso progresso, a nossa estagnação ou até mesmo a nossa involução. Portanto, as análises das evoluções sociais elas requerem capacitação científica para pesquisa, para comparação, para correlação de dados e para a correta definição das leis e princípios que regem os múltiplos e variados âmbitos nos quais as mesmas ocorrem. Além disso, varia muito o discernimento entre os indivíduos acerca da mesma realidade vivenciada, o que faz com que as pessoas valorizem de maneiras diferentes o progresso. O mesmo aplicativo, que é considerado uma esplêndida solução pelos mais jovens, pode vir a ser considerado um obstáculo para uma pessoa mais idosa, menos familiarizada com as terminologias comuns ao meio. A frase "salve o arquivo" pode ser bastante complicada para determinadas pessoas. Se for solicitado "salve o arquivo na nuvem", aí sim complica para muita gente. Porém, existe algo ainda mais difícil: mensurar o progresso moral e espiritual das sociedades terrestres. O fato é que esse tipo de progresso
ocorre de maneira muito mais lenta do que os progressos materiais e sociais. E só se pode dizer que uma sociedade está evoluída moral e espiritualmente quando os seus integrantes são incapazes de cometerem os mesmos erros e deslizes das gerações anteriores. Os espíritos mais evoluídos, que se comunicam através de médiuns confiáveis, nos têm dito que sempre fomos amparados pela espiritualidade superior no que se refere ao progresso, quer pela via das intuições, quer pela via das inspirações, ou mesmo mediante o efetivo reencarne de espíritos missionários que vieram a trazer as contribuições de suas respectivas genialidades para que evoluíssemos. Eram idealistas que tinham por meta partilharem seus conhecimentos, quer científicos, quer morais ou espirituais, com a humanidade, visando fazê-la avançar de forma menos conflitiva. Muitos anteciparam o futuro e acabaram perseguidos. Arbitrários dominadores, recheados de intolerância e falsa presunção de serem os escolhidos para dominarem e prevalecerem sobre os demais povos da Terra, tentaram e ainda tentam silenciar os visionários do futuro, principalmente quando eles ou elas têm a ousadia de inventarem soluções para o bem comum da humanidade. Hoje já está claro quem são os obstaculizadores do progresso humano, mas se faz necessário que entendamos melhor quem são eles e por que agem e pensam assim. Para isso, vamos recorrer a uma das noções mais básicas da doutrina espírita. Há um mundo espiritual que nos rodeia e com o qual interagimos mediante nossas emissões de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O mundo espiritual precede o mundo material, sendo a matéria um resfriamento da energia, conforme nos explica o espírito Manuel Filomeno de Miranda na mensagem intitulada O Mundo Espiritual, no livro Sobre a Proteção de Deus. Este mundo espiritual, entretanto, é vibratório, pulsante. Há regiões sublimes, assim como há regiões grosseiras. Nas regiões sublimes vivem os espíritos felizes, de forma ordeira, respeitosa, onde predomina o bem, a verdade, trabalhando pelo progresso dos que estão na retaguarda evolutiva. E não existe violência e as conquistas são pessoais, mediante estudo incessante, trabalho e observância das leis que regem a convivência. Mas há também mundos espirituais inferiores nas faixas subterrestres, na superfície do planeta e nas regiões mais próximas à crosta terrestre. Religiosamente falando, são os tenebrosos purgatórios e infernos fartamente descritos em obras de cunho religioso, nas quais os infratores espiam suas consciências culpadas. Diferentemente do que muitos pensam, aqueles que ali se encontram estão também amparados pelo amor divino, o qual sempre oferece ao infrator várias e diferentes possibilidades de recuperação. Mas nestes locais predomina o desamor, a violência, o sofrimento. Ódios e vingança, enquanto mantidos, retêm aqueles que lutam entre si nestas zonas espirituais de sofrimento e dor. Lá estão, sobretudo, os enganadores, os prepotentes, os homicidas, os exploradores, os fomentadores de guerra e os demais criminosos econômicos sociais dos tempos modernos. Sintonia psíquica é o fator mórbido que os vitaliza nestes ambientes. Eles se nutrem dos nossos pensamentos menos felizes, de nossos rancores, de nossas perseguições, de nossas emissões mentais negativas. Mesmo diante deste quadro menos feliz, o amor divino sempre está presente nestes locais, resgatando periodicamente os espíritos que se fizerem merecedores de novas reencarnações pela via da mudança dos próprios sentimentos e da renovação dos seus quadros mentais. Estamos alcançando um desses momentos evolutivos em que o espírito Joana de Ângeles define como sendo a grande transição no livro Jesus e Vida. É o momento dos ajustes, inclusive da constituição moral do planeta Terra. Há espíritos que aqui habitam que podem ser considerados como renitentes na perversidade, na vilania. São os causadores dos infortúnios que geram dor e sofrimento evitáveis
para os demais seres humanos que lhes partilham a interminável viagem da rápida nave Terra. Estes espíritos são, infelizmente, fomentadores de desgraças. Estão bem descritos na mensagem Infortúnios e Bênçãos no livro Sob a Proteção de Deus, também assinado por Joana de Ângeles. Diz ela textualmente: quando alguém explora o seu próximo, levando-o à miséria e ao sofrimento, isso sim é-lhe uma desgraça. Quando se trai um amigo, induzindo-o ao desequilíbrio e à loucura, eis um ato de desgraça conscientemente praticado. Quando se estimula o crime ou dele se vive, sem qualquer consideração pela vida das demais criaturas, pela ordem ou pelo dever, defrontamos com a desgraça real. Quando o indivíduo se permite a inveja, o ciúme, o ressentimento e cultiva o revide, o desejo do mal, ei-lo à borda do abismo que o derrubará na desgraça verdadeira. Quando se vive parasitariamente, na inutilidade ou no desperdício, olvidando os compromissos para com a existência em forma de edificação moral, pratica-se uma desgraça que se lamentará. Quando, por insensatez ou perversidade, prejudica-se outrem, ferindo-lhe a confiança, sobrecarregando-o de dores, infelicitando-o de qualquer maneira, aí está a desgraça sem disfarce. Desgraça verdadeira é o mal que se pratica em relação ao próximo, encerra Joana de Ângeles. Os espíritos habitantes das regiões infelizes estão sendo trazidos para a reencarnação para evoluírem e modificarem seus hábitos infelizes. Famílias abnegadas recebem filhos difíceis, rebeldes, tendo por tarefa sua educação e evolução. Entretanto, Joana de Ângeles nos diz que se isto não resolver, todos os espíritos que forem insensíveis ao progresso moral da humanidade serão recambiados temporariamente para regiões primárias, entre humanidades atrasadas em mundos ainda primitivos. Lá, espiarão suas faltas em condições adversas, aprendendo pela via da dor o que não assimilaram pela via do amor. Tudo isso assume áreas de verdade incontestável quando vemos a exacerbação do materialismo capitaneado por homens insensatos alcançar até as fontes mais primárias da sobrevivência do homem sobre a Terra. Vivemos uma época de inevitáveis contraposições de ideias entre o bem e o mal, entre indivíduos e instituições retrógradas que se insurgem contra outros indivíduos e instituições que visam semear as bases do progresso, que são o amor que proporciona plenitude. O Espiritismo, entretanto, nos dá muitas certezas para enfrentarmos esses momentos de turbulência em que se esfacelam lares, se desorganizam relacionamentos afetivos, se desestruturam as instituições e os ambientes de trabalho se convertem em áreas de competição desleal, onde os psicopatas proliferam pela sua incapacidade de sentir empatia, de se compadecerem do outro. Acima de tudo isso, porém, há um Deus bom, justo, misericordioso, cuja consciência cósmica nos encaminha para um futuro de paz, de harmonia, de felicidade, onde não veremos mais as pessoas sofrendo as misérias sociais que as alcançam hoje, facilmente evitáveis se o orgulho e o egoísmo de uma pequena quantidade de seres humanos se convertessem em humildade e altruísmo. No planeta Terra, já temos evolução tecnológica suficiente para transformar as paisagens urbanas, atualmente sombrias, em ambientes que permitam que a vida humana evolua em bases mais prósperas, pela via da educação a todos, mediante a eliminação de preconceitos de raça, de cor, de credo, estimulando o livre pensar e a consequente geração de mais harmonia social através da ampliação da responsabilidade social que nos devemos uns aos outros. Segundo Joana de Ângeles, a renovação espiritual somente ocorrerá através da consciência de nossa responsabilidade pessoal, mediante a realização das mudanças íntimas adequadas à harmonia do conjunto. Mudanças efetivas devem proceder de nós mesmos, substituindo hábitos perniciosos por novos hábitos saudáveis. Mediante renovação moral e individual, contribuiremos de forma segura para as alterações que a grande transição já está realizando no planeta. Estamos apenas no começo da grande transição.
para contribuirmos eficazmente com os espíritos que operam a grande transição e evitarmos nossa realocação educativa em mundos primitivos, basta trabalharmos pela mudança da convicção em torno dos objetivos existenciais. Somente a ideia da imortalidade do espírito já é, por si só, um poderoso antídoto contra os excessos que nos possam conduzir erradamente no caminho da vida. Ao conhecermos também a lei de ação e reação, entendemos que podemos sempre empurrar o pêndulo da vida para produzir tanto bem ou tanto mal quanto o nosso livre-arbítrio definir. Mas todo o esforço executado retornará para nós com a mesma força e a mesma intensidade, porém em sentido contrário. Sei por mim o quanto é difícil vencer a si mesmo. Mas, mesmo falhando, mantenhamos nossas convicções íntimas devotadas ao bem, nos esforçando para fazer o melhor uso possível dos dons que nos foram confiados. Lembramos sempre da sintonia, mantendo a humildade de nos sabermos falíveis. Na mensagem Falta e Reparação, no livro Jesus e Vida, Joana de Ângeles nos diz textualmente: a verdadeira grandeza está no fato de se reconhecer a própria pequenez. Grande, em realidade, é o ser que se sabe frágil, suscetível aos erros. Grande é aquele que reconhece que errou, cabendo ao ofendido o dever de distender os braços amigos ao agressor em busca de concórdia e entendimento que tornará a evolução mais fácil a ambos. Ajudemo-nos uns aos outros, apoiando-nos reciprocamente. Ninguém existe que nunca precise dos outros. Saímos da concha da solidão, do orgulho desmedido, do desamor para com os outros. É melhor ser um espírita do que parecer ser um espírita. Não devolver o mal já é um grande bem, nos diz ainda Joana de Ângeles. Mas para usufruir do pleno sentimento de amor, é preciso oferecer o bem a quem lhe fez mal em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E finaliza Joana de Ângeles dizendo que age certo todo aquele que permanece em paz de consciência. Quando percebas que tens um inimigo, com ou sem motivo, a dificuldade para a solução está com ele. Contigo deve permanecer o interesse pela cordialidade. Entretanto, quando te descubras inamistoso para com outras pessoas, esta está em ti, melhor dizendo, a possibilidade para alterar a situação, buscando as causas da antipatia e extirpando-as quanto antes. Mais importante do que não ter inimigos, às vezes inevitáveis, é não o ser de ninguém, que pode sim conseguir, encerra a mensagem de Joana. E na mensagem intitulada Diante da Justiça, no livro Palavras de Vida Eterna, há duas frases que abrilhantam o encerramento da nossa palestra e nos estimulam a renovação espiritual. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a incendiar-lhes o coração. Vamos agora proceder ao encerramento de nossa palestra de hoje através de uma oração. Elevando os nossos pensamentos à espiritualidade superior, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e aos queridos companheiros do plano espiritual pelos esforços que fazem auxiliando nossa evolução, estimulando que superemos nossas próprias imperfeições e desenvolvamos novas qualidades que nos façam mais úteis a nós mesmos e ao meio social onde estamos vivendo. Pedimos fortaleza de ânimo, otimismo, fé, esperança e inspirações para ampliarmos nossos conhecimentos, solidificarmos as nossas convicções, guardando em nossas almas a certeza de que, somente através da melhoria individual de cada um de nós, é que nos será facultado o ingresso na condição de um planeta de regeneração, em que o amor e o desejo do bem sejam os pilares da paz, da harmonia e da felicidade para todos aqueles que desfrutam do dom da vida. Rezemos também pelos obstaculizadores do progresso, rogando a Deus para que suas almas sejam sensibilizadas a voltarem ao caminho do bem, perfeitamente delineado pelo Evangelho de amor de nosso irmão Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos.
permaneçamos em paz.